Você já parou para pensar que é raro você ver um super-herói com uma família? Pensa comigo, Batman, Homem-Aranha, a maioria deles vivem sozinho. Mas eu acabei de assistir o novo filme da Marvel, o Quarteto Fantástico, e tem uma coisa que me deixou impressionado. O filme começa com o Senhor Fantástico e com Sue Storm descobrindo que eles vão ter um bebê. E depois olha só a estratégia do inimigo desse filme, o Galactus. Ele é o devorador de planetas, ele não quer destruir uma cidade, mas ele quer especificamente o Franklin, que é o bebezinho que ainda nem nasceu. E hoje eu quero te mostrar 3 lições poderosíssimas que esse filme nos traz. E pode ser que essas lições elas te ajudem a ver de uma forma diferente as suas próprias batalhas espirituais. Olá, eu sou o Renato Neves, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Sabe o que mais me impressiona? O que me impressiona é que Deus ele consegue usar até um filme da Marvel para nos ensinar verdades profundas da palavra de Deus. E nesse vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o novo filme do Quarteto Fantástico que chegou nos cinemas agora nessa semana. Mas eu já quero te avisar que essa não é uma resenha do filme. É claro que nós vamos ter alguns spoilers aqui, mas o meu objetivo aqui é te passar 3 princípios bíblicos que esse filme nos mostra de uma maneira incrível. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui, ele vai falar especialmente com você que é pai, você que é mãe e você que tem alguém que ama e quer proteger. E desde já aproveita para deixar o seu like aqui nesse vídeo para a gente poder alcançar ainda muito mais pessoas com essa mensagem que transforma. Esse filme vai começar nos mostrando um momento muito íntimo. Reed e Sue, eles estão no quarto e eles estão descobrindo que estão grávidos. É uma cena muito particular, pessoal, e já mostra a estratégia da Marvel. Eles querem falar com os pais de família, não mais com os jovens e solteiros. Depois nós temos aquela montagem mostrando como eles ganharam os superpoderes deles no espaço e o mundo abraçando eles como se fossem os seus super-heróis. A Sue ela vai criar a Fundação Futuro, que é um acordo de desarmamento entre várias nações. Ou seja, o mundo depositou total confiança neles. E é justamente nesse momento que aparece a surfista prateada. Ela aparece para trazer a notícia que o Galactus ele vai vir destruir a Terra. Mas quando eles vão para o espaço para investigar essa ameaça, acontece algo chocante. A nave do Galactus começa a escanear a nave deles e foca direto na barriga de Sue. Galactus é uma força cósmica que devora planetas inteiros. E a partir desse momento, Galactus ele não quer apenas mais destruir a cidade ou exércitos inteiros, ele quer especificamente o Franklin, o bebê que ainda nem nasceu, porque ele acredita que o bebê tem o poder de fazer com que ele deixe de ter essa fome que ele tem por destruição. E sabe por que isso me toca tanto? Porque é exatamente assim que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele trabalha. A Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E ele não ataca qualquer área da nossa vida, ele vai direto naquilo que representa o futuro, na esperança, naquilo que é mais precioso para você. Você consegue se lembrar de Moisés? Faraó mandou matar todos os meninos recém-nascidos. Você se lembra de Jesus? Herodes também fez a mesma coisa. E hoje, qual que é a ação do nosso inimigo? Se você tem família, ele vai tentar atacar a sua família. Se você tem filhos, ele vai atrás das suas crianças, através da cultura, através da ideologia. Então o alvo sempre são aquelas pessoas que representam a próxima geração. Quando eles descobrem que o Galactus quer o filho deles, o Franklin, o Senhor Fantástico ele fica completamente obsessivo. Eu não sei se você sabe, mas ele é o cientista mais inteligente do planeta e ele fica perdido tentando proteger a sua família. E aí nesse momento Ben Green até zoa com a cara dele. Ele diz assim, cara, você não sabe dirigir, você não sabe cozinhar, talvez você não seja tão inteligente quanto você pensa. E aí, nesse momento da história, a surfista prateada, ela aparece novamente. Ela aparece e ela antecipa o perigo que está iminente. E é justamente nesse momento que o Johnny Storm, ele brilha nessa cena, porque ele consegue decifrar a língua alienígena dela. O mundo inteiro se une numa escala que nunca foi visto antes no cinema. Todo o planeta economiza energia, porque a energia era central para que o dispositivo que o Dr. Fantástico estava criando funcionasse. Era uma tentativa de teletransportar o planeta inteiro para longe do Galactus. Que viagem na maionese! Se essa ideia fosse contada num contexto isolado, seria a ideia mais absurda e ridícula que todo mundo já viu em toda a história. Mas é um momento que reforça essa aura de esperança em todo o planeta. Todo mundo estava junto por um objetivo. Qual que era o objetivo? O objetivo de proteger uma família. Mas aí vem o choque de realidade nua e crua, porque esse plano inteiro
ele falha. Essa tentativa de teletransportar a Terra inteira, ela não funciona. E isso me lembrou de 2 Crônicas no capítulo 20. O rei Josafá, ele estava cercado de inimigos gigantescos. Lá no versículo 12 ele diz assim: ó nosso Deus, não temos força contra esta grande multidão, não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então, eu não sei se você entende, mas quando nós reconhecemos as nossas limitações, é que Deus ele pode se manifestar nas nossas vidas. Não é o nosso poder individual, mas é a unidade que ele cria entre nós. E é justamente aí que acontece o momento mais intenso do filme, porque Galactus ele finalmente chega à Terra. E aí o que acontece? Acontece um pânico total. A população está completamente contra o Quarteto Fantástico. Eles queriam que eles entregassem o bebê para poder salvar o planeta. Mas aí Sue Storm, ela vai às ruas de Nova York com o bebê no colo. E o objetivo dela era inspirar as pessoas, motivar as pessoas para que elas não perdessem a esperança. Ela olha para os olhos das pessoas e praticamente diz a todos: todos nós somos uma família. E essa postura dela acaba funcionando e o mundo volta novamente a apoiar eles. E isso me mostra muito sobre liderança cristã. Não é fingir na hora da crise que está tudo bem, que nós temos o controle de tudo, mas é ir ao encontro das pessoas com a verdade, explicando como a situação realmente é. E agora eles fizeram um novo plano, já que o plano de teletransportar a Terra inteira não funcionou, então eles vão tentar teletransportar apenas o Galactus. E é aí que acontece o sacrifício que mais me impressionou, porque a Sue Storm, ela usa todo o seu poder e ela empurra o Galactus para aquele portal que iria fazer o teletransporte. E sabe por que isso me impressiona? Porque ela poderia ter usado seu campo de força só para se defender. Ela poderia ter ficado invisível e fugir dali. Mas ela escolheu dar sua vida para proteger o seu filho. Mas também não somente o seu filho, mas em consequência disso, ela estaria protegendo e salvando o mundo inteiro. Johnny, o Tocha Humana, ele também se atira contra o Galactus, numa última tentativa desesperada de salvar o planeta. Reed Richards, ele se estica até quase morrer tentando ajudar também. E isso me mostra uma coisa muito incrível, porque há uma família inteira disposta a morrer um pelos outros. E como resultado dessa ação em grupo, dessa ação em família, Galactus ele é jogado através desse portal. Mas como resultado disso, como resultado dessa empreitada, a Sue Storm acaba morrendo. O Senhor Fantástico ele tenta fazer ainda os primeiros socorros nela no chão, mas ele não consegue. Então fica aquele clima pesado, aquela tristeza profunda, porque aquela mulher se sacrificou pela família dela. E é aí que acontece uma coisa sobrenatural, porque o Franklin ainda bebê, através dos poderes que ele tem, e ele ainda nem entende quais são esses poderes, nem a gente, porque a gente ainda não sabe quais são, mas ele ali é colocado em cima da sua mãe, e pelas suas mãos, a mãe dele volta à vida, numa pura manifestação do poder da vida sobre a morte. E isso foi épico, isso foi muito legal, porque é evangelho puro. Porque João 15:13 diz assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a vida pelos seus amigos. E Jesus fez exatamente isso. Ele se sacrificou para nos salvar, para nos perdoar, e não parou aí. Ele ressuscitou. E hoje, através do seu sacrifício, nós também temos direito a uma vida nova e uma vida eterna. E sabe o que mais? O poder que Sue usou ali não foi só a invisibilidade, o campo de força, mas foi o poder de uma mãe defendendo para salvar ali o seu filho e a sua família. E eu te pergunto, como é que o poder de um sacrifício materno pode ser questionado numa cena dessa? É simplesmente magnífico. Mas a história ela não termina aí. Jesus fez exatamente isso por nós. Ele se sacrificou para nos salvar dos nossos próprios Galactus. E hoje, através do seu sacrifício, nós também podemos ter uma vida eterna com Deus. Mas você quer saber uma aplicação prática disso? Nós precisamos entender que como pais, como maridos, às vezes a gente precisa morrer para si mesmo para poder proteger a nossa família. Morrer para o nosso orgulho, morrer para os nossos desejos egoístas, morrer para o nosso tempo, para as nossas vaidades, para dar a vida para aquelas pessoas que a gente ama. O filme termina com eles recebendo um alerta e saindo correndo de uma entrevista de TV que eles estavam prestes a dar. E eles fazem isso para salvar o dia novamente. E isso nos mostra que a prioridade dessa família está no lugar certo.
Eles não estavam ali buscando fama, eles estavam comprometidos em proteger a família deles e o mundo. No contexto geral, um filme muito legal para você assistir com a sua família, você pode assistir com os seus filhos, não tem nada demais nesse filme, não tem nenhuma cena indecente, não tem nada que você não assistiria junto com o seu pastor. E se essa palavra falou no seu coração hoje, não guarde só para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, principalmente se você conhece pais e mães que estão passando por uma batalha muito difícil que parece maiores do que eles. E se inscreve no nosso canal aqui embaixo, já ativa o sininho, porque assim a gente consegue alcançar muito mais pessoas com a palavra de Deus. E já deixa um comentário aqui embaixo se você assistiu o filme ou se você ainda vai assistir. E que Deus encontre o nosso coração disposto a lutar por aquelas pessoas que Ele colocou na nossa vida. Nós nos vemos no próximo vídeo, se assim Ele nos permitir.